Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, a doença celíaca. É uma condição que afeta muita gente, mas que muitas vezes passa despercebida, quase como se estivesse se escondendo bem na nossa frente. E para guiar nossa conversa, este material foi todo pensado para ser bem didático. Ele tem como base a aula de uma super especialista, a doutora Christian Kelly Nunes Ponzo, que é médica gastroenterologista e nutróloga e também se inspira muito no trabalho do nutrólogo Frederico Lobo. Bom, para a gente começar a entender a doença celíaca, a primeira coisa é ter uma noção do tamanho do problema. E olha, a analogia do iceberg aqui é simplesmente perfeita. A pontinha que a gente vê fora d'água são só os casos que já têm um diagnóstico. Mas a parte gigante mesmo, a que fica escondida debaixo d'água, representa a imensa maioria das pessoas que têm a doença e nem imaginam. E não estamos falando de algo raro. Pelo contrário, a estimativa é que 1 em cada 100 pessoas no mundo seja celíaca. Pensa só, num grupo de 100 amigos, estatisticamente, um deles tem a doença. É, sem dúvida, um desafio de saúde pública bem grande. Então, esse vai ser o nosso caminho. Primeiro a gente entende o tamanho do iceberg, depois mergulha para ver o que acontece dentro do corpo. Em seguida a gente vai falar dos sintomas, de como descobrir a doença, qual o tratamento e, claro, como ter uma vida ótima e saudável. Agora sim, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é a doença celíaca? E o que faz o corpo reagir dessa maneira? Traduzindo esse termo técnico, a doença celíaca é uma condição autoimune. Isso quer dizer o seguinte: o sistema de defesa do corpo, que deveria nos proteger de invasores como vírus e bactérias, acaba se confundindo, e aí ele passa a atacar o nosso próprio organismo, mais especificamente o intestino delgado, toda vez que a pessoa come glúten. Para a doença aparecer, é como se precisasse de uma tempestade perfeita, com 3 ingredientes. Primeiro, uma predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce com certos genes. Segundo, o gatilho, que é comer glúten. E terceiro, o sistema imunológico tem que começar a produzir os tais autoanticorpos, que são os responsáveis pelo estrago. Para ficar ainda mais fácil de entender, vamos pensar numa analogia. Imagina que o sistema imunológico é um guarda-costas super dedicado, mas um pouco exagerado. Quando o glúten entra no corpo, esse guarda-costas se engana e o identifica como um grande vilão. Aí ele parte para um ataque com tudo, só que nessa briga acaba danificando o próprio local que deveria estar protegendo. E esse ataque equivocado acontece em etapas. Primeiro, o glúten entra no intestino. Lá dentro, uma enzima do nosso corpo, a tal da TTG, modifica um pedacinho do glúten. E é essa versão modificada que o sistema imune enxerga como inimiga. É o estopim. As células de defesa são ativadas para atacar e o resultado é o dano colateral, inflamação e destruição da parede do intestino. Esse esquema parece complicado, eu sei, mas ele mostra direitinho a ciência por trás da nossa história do guarda-costas. Aqui a gente vê o glúten chegando, a enzima TTG modificando ele e essa versão modificada sendo apresentada para as células de defesa. É aí que a confusão começa e toda a cascata de inflamação é disparada, levando ao dano que a gente vai ver agora. E olha só o resultado final dessa batalha. Do lado esquerdo, um intestino saudável, cheio de vilosidades que parecem uns dedinhos e servem para absorver os nutrientes. Já do lado direito, o resultado do ataque autoimune. As vilosidades estão destruídas, achatadas. Com isso, a capacidade do intestino de pegar as vitaminas e minerais da comida despenca. Certo. Agora que a gente já entendeu o que acontece por dentro, vamos ver como esse estrago todo aparece do lado de fora. E aqui a coisa fica bem confusa. A doença celíaca é conhecida como a grande imitadora, ou um camaleão, justamente porque os sintomas dela são muito, mas muito variados. Ela pode se disfarçar de um monte de outras doenças e afetar praticamente o corpo todo, não só o sistema digestivo. Existem os sintomas que a gente chama de clássicos, aqueles mais famosos. Sabe, dor na barriga, inchaço, diarreia que não passa, perda de peso sem explicação. Tudo isso é um reflexo direto daquele intestino inflamado que não consegue mais fazer o trabalho dele direito. Mas, hoje em dia, o mais comum é a forma atípica. Os sintomas não parecem ter nada a ver com o intestino. Pode ser uma anemia que nunca melhora, um cansaço que não acaba nunca, ossos fracos, dificuldade para engravidar, formigamento nas mãos e nos pés, ou até aquelas aftas que vivem aparecendo. E para complicar um pouquinho mais, é muito comum ela aparecer junto com outras doenças autoimunes. Por exemplo, quem tem diabetes tipo 1
ou o tireoidite de Hashimoto tem uma chance bem maior de também ter doença celíaca. Isso pode tornar a investigação um verdadeiro quebra-cabeça. Agora, existe um sinal que é quase uma assinatura da doença, que é essa lesão na pele. O nome dela é dermatite herpetiforme. Ela causa umas bolinhas e uma coceira que não dá trégua. É basicamente a doença celíaca se manifestando na pele. Pois é, com tantos sintomas diferentes, como é que os profissionais de saúde fazem para encontrar o verdadeiro culpado e fechar o diagnóstico? O processo de diagnóstico é como um trabalho de detetive mesmo, seguindo pistas. Tudo começa com a suspeita, baseada nos sintomas. O segundo passo são os exames de sangue. Se derem positivo, aí se parte para a endoscopia, que é onde se coleta um pedacinho do intestino para ter a confirmação final. Os exames de sangue são os primeiros investigadores. Eles não procuram o glúten em si, mas as impressões digitais que o ataque do sistema imune deixa para trás, os autoanticorpos. O principal deles é o antitransglutaminase tecidual, o famoso anti-TTG. Se o sangue acusou alguma coisa, o próximo passo é a endoscopia. Com uma câmera bem pequena, o médico consegue olhar lá dentro do intestino delgado, ao vivo, procurando por sinais visíveis do estrago, como a perda daquelas dobrinhas naturais da parede intestinal. Mas a prova definitiva, o que a gente chama de padrão ouro, é a biópsia. É ela que vai bater o martelo. Durante a endoscopia, o médico retira uns fragmentos minúsculos do intestino para que eles sejam analisados num microscópio. E aí o patologista vai classificar o nível do dano, usando uma escala. A classificação de Marsh. Ela vai do grau 0, que é o intestino normalzinho, até o grau 3C, que já é uma atrofia total, um achatamento completo daquelas vilosidades. Isso ajuda a medir o tamanho do problema. E essa imagem mostra a diferença gritante. Na esquerda, uma biópsia normal, com as vilosidades longas e saudáveis. Na direita, o estágio mais avançado, o Marsh 3C. A estrutura está totalmente destruída, achatada. Essa é a foto microscópica do dano que causa todos aqueles sintomas. Ok, diagnóstico confirmado. E agora? Agora começa o caminho da recuperação, que depende de um único tratamento, mas que é extremamente poderoso e eficaz. E aqui está o ponto mais importante de todos. O tratamento não é um comprimido, não é uma cirurgia. O tratamento é a dieta. Uma dieta sem glúten, muito rigorosa e que é para a vida toda. É uma mudança de estilo de vida fundamental para a recuperação completa do intestino. O tratamento, então, é tirar todas as fontes de glúten da alimentação. O glúten é uma proteína que está principalmente em 3 grãos: trigo, cevada e centeio. E a aveia? Bom, a aveia em si não tem glúten, mas ela quase sempre é contaminada no plantio ou na fábrica. Então, só dá para comer se tiver um selo garantindo que ela é livre de glúten. E seguir a dieta exige atenção constante, porque o glúten pode se esconder em lugares que a gente nem imagina, em molhos, temperos, até em remédios. E ainda tem o perigo da contaminação cruzada. Sabe, usar a mesma torradeira para o pão normal e para o pão sem glúten. Mesmo uma quantidade mínima de glúten já pode fazer mal. Receber o diagnóstico não é um ponto final, de jeito nenhum. É o começo de um capítulo novo, muito mais saudável, que envolve cuidado contínuo e muita consciência. É importantíssimo seguir o tratamento à risca, porque a doença não tratada pode trazer complicações bem sérias no futuro. A má absorção de cálcio, por exemplo, pode levar à osteoporose. Também aumenta o risco de infertilidade e, em casos mais raros, até de alguns tipos de câncer de intestino. Mas vamos focar no lado bom, porque um diagnóstico no tempo certo, junto com a dieta correta, transforma a saúde de uma pessoa. O intestino se cura, os sintomas somem, as vitaminas voltam ao normal e o risco de problemas futuros despenca. A qualidade de vida dá um salto gigantesco. E diante de tudo isso que a gente conversou, fica uma pergunta no ar. Receber um diagnóstico como esse é uma sentença ou é, na verdade, um ponto de partida? Com informação e adotando o estilo de vida sem glúten, o diagnóstico vira a chave para uma vida nova, cheia de energia, de saúde e de bem-estar. Não é uma limitação, mas sim um mapa que leva de volta ao caminho de uma vida vibrante e saudável.